Uma coisa você precisa ter ciência de que quem segue Jesus, quem recebe essa chamada do Senhor, com certeza será recompensado, não somente aqui na vida terrena, mas também na eternidade. Mas o Mateus deixou o emprego. Agora foi desempregado, né? Tem gente que às vezes, irmãos, acontece que está bem empregado. E sempre acontece isso. Porque a Bíblia diz que Deus não chama gente que não está fazendo nada. Deus só chama quem está tarefado, quem está fazendo, quem tem alguma atividade. E quanto mais tarefado estiver, maior é a chamada de Deus, mais forte é a chamada de Deus, mais tensa é a chamada de Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho uma grande empresa, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar tudo? Eu vi o testemunho de um grande empresário do estado de São Paulo, da capital de São Paulo. Ele tinha 1.500 empregados. Esse homem tinha uma empresa muito grande, que trabalhava 1.500 funcionários em 3 turnos. Mas esse homem um dia estava passando pela Praça da Sé, e os irmãos estavam ali pregando a palavra, cantando, louvando a Deus, e tinha uma menina de 7 anos de idade, que estava ali com um punhado de folheto na mão, e ela estava distribuindo folheto para todas aquelas pessoas que passavam por ali. E aquele cidadão ia passando por ali, do seu terno muito luxuoso, certamente a casa dele não era longe dali, e ele passando por aquela praça ali, quem sabe, ele nem sequer imaginava que aquele povinho ali, insignificante na visão dele, iria fazer grande diferença na vida dele. E de repente aquela menina vai a ele e entrega um folhetinho. Ele pega aquele folhetinho, enfia no bolso do paletó e nem olha para a casa da menina e vai embora para casa. E no outro dia, será no domingo, e no outro dia ele vai trabalhar. Empresário como esse homem troca de terno todo dia, né? E esse homem, no dia a dia que ele estava trabalhando, trocando de terno e mais trocando de terno, e roupa e mais roupa, mas um dia esse homem pega um dos ternos e ele começa a olhar nos bolsos e de repente procurando quem sabe um documento, uma carteira, e quando ele enfia a mão no bolso, olha a surpresa! Era o folhetim que aquela menina havia entregado para ele. E quando ele olhou naquele folhetinho, ali tinha uma mensagem que chocou o seu coração. E ele não teve alternativa a não ser se dobrar diante de Deus e aceitá-lo como Salvador. Mas ele foi para a igreja, aceitou Jesus, ficou ali, né, sentado, participando dos cultos normalmente, e a sua empresa transcorreu normalmente, e ele sempre atarefado, mas sempre procurava uma maneira de ir para a igreja também. Mas um dia ele ouviu uma voz muito forte que falava audivelmente a ele, dizendo assim: eu quero você inteiramente para mim. Mas ele então, depois eu pensei, mas Deus está querendo eu inteiramente para ele? E ele começou a pensar. E não levou muito em consideração aquela voz. Mas ele sentava para almoçar, aquela voz dizia assim: eu quero você inteiramente para mim. Ele ia para o trabalho, sentava no escritório, e aquela voz dizendo assim: eu quero você inteiramente para mim. Chegou um dia que ele disse: Senhor, se és tu que está falando comigo, me faça entender o que o Senhor quer comigo. E Deus então falou com ele de maneira muito clara: você deixa a tua empresa nas mãos de um gerente que vai cuidar dela. Eu quero você totalmente para a minha obra. E ele então foi organizar a empresa e passar toda a atividade para as mãos do gerente de confiança que ele tinha. E ele disse: você toma conta
para desempenhar. Não sei o que Deus quer fazer comigo. Mas ele foi fazer uma prova muito dura com Deus. E um dia, quando ele estava sentado, já tinha feito, organizado toda a atividade, entregado para o gerente. Ele um dia sentou na mesa para almoçar. E então Deus voltou novamente a falar com ele. E daí? Você já dispôs a seguir e fazer o que eu quero que você faça? Ele disse, sim, Senhor. Mas eu quero então agora fazer um teste. Ele tinha uma vizinha ao lado dele, uma pessoa que estava no estado terminal, estava só pele e osso, estava ali só respirando. E ele então disse, então consigo e Deus, olha, se o Senhor quer me inteiramente para ti, e que eu deixe todas as minhas atividades, eu vou na casa da minha vizinha, eu vou orar por aquela mulher, e o Senhor vai curar ela. E ele chegou ali no vizinho e pediu licença. Não tinha muito relacionamento com o vizinho, porque a gente veio, não tem muito tempo para a gente pobre. E ele então chegou lá, pediu licença para o vizinho, e falou assim, eu preciso fazer uma visita para, acho que era a mãe, não sei, do dono da casa. E chegou, eu preciso fazer uma visita especial para essa pessoa da sua família. Você pode entrar, né? Entrou, ele viu a pessoa em cima da cama como se tivesse um cadáver ali, só esperando o fôlego encerrado para partir. Não tinha mais sentido de viver aquele quadro vivido pelaquela mulher. E ele então agora estende as mãos e disse, Deus, o Senhor que me chamou e que me quer integralmente para a tua obra, o Senhor prova agora, o Senhor me quer, cura esta mulher. E quando ele acabou de falar, a mulher levantou sozinha, sentou na cama e ficou curadíssima. Sabe o que aconteceu depois? Esse homem tornou um dos maiores pregadores. Na época que eu ouvi esse testemunho dele, ele já tinha viajado 25 países, e aonde ele chegava, paralíticos andava, coxos, era curados, cegos, mudos e surdos, e Deus usava ele de maneira extraordinária, porque ele atendeu um chamado de Deus. Glórias a Deus. É assim que Deus faz. Mas e o Mateus? Deus chamou Mateus e falou, Jesus falou assim, vem, segue-me. E Mateus então abandonou a coletoria e começou a seguir Jesus. Mas esse Mateus agora ficou desempregado para seguir um homem que não tinha nem casa para dormir, como ele disse, né? As coisas dos céus, as aves dos céus têm ninho para dormir, a raposa tem as suas covas para ficar, mas o filho do homem não tem nenhum de reclinar na cabeça. Ele deixou bem claro que quem segue ele, a recompensa está na eternidade. Mas só prazer de você seguir ele nessa vida e fazer parte do reino dos céus e fazer parte dessa família maravilhosa já é um alto privilégio. Os demais discípulos que Jesus chamou, os pescadores, se eles quisessem voltar como Pedro e os demais, quando Jesus ressuscitou, e depois eles ficaram lá decepcionados, né? Porque Jesus havia já 3 dias que havia morrido e não tinha aparecido, e Pedro então, como chefiava a turma dos discípulos, falou, quer saber de uma coisa, sabe, eu estou chateado, e Jesus falou tanta coisa, não aconteceu nada, e eu vou pescar, sabe? E os outros também falaram assim, e você vai, eu vou também. Então os discípulos, os pescadores, eles tinham alternativa. Seguir Jesus não deu certo, eu vou voltar para a pescaria. Mas o Mateus agora